Boa noite, queridos alunos. Meninos, eu pedi em uma aula anterior, né, para vocês assistirem um vídeo. E esse vídeo falava sobre o tipo sanguíneo falso O. Já que a gente já estudou, o restante eu sei que vocês estão craques, tá? Então, vê só. O falso O, tá? O tipo sanguíneo falso O também pode ser chamado de fenótipo de Bombaim. E ele foi descoberto no ano de 1952 lá na Índia, certo? E o que de fato, queridos alunos, caracteriza o tipo sanguíneo falso O ou fenômeno de Bombaim? O que vai caracterizar, tá, é a presença de uma proteína chamada de proteína H, tá? Essa proteína é uma proteína que a gente chama ela de dominante, tá? Como assim dominante, queridos alunos? Gente, na genética, tá? A gente já estudou isso. Na genética, as coisas, elas podem ser classificadas como dominantes ou recessivas, não é isso? Estão lembradas? Pode ser com dominantes ou ela pode ser recessiva. O que é que caracteriza, queridos alunos, uma característica dominante ou uma característica recessiva? A característica dominante é aquela que vai se manifestar tanto em homozigose como em heterozigose. Já a característica recessiva é aquela que só vai se manifestar em homozigose. É óbvio que vocês lembram. Como assim heterozigose? Por exemplo, vamos usar os Azinhos, tá? Ou então vou utilizar o próprio H, tá? Então, ó, característica dominante. Ela vai ter que ter a letra maiúscula. Então, ó, como sempre são dois, né? Que eu herdo sempre um do meu pai e de minha mãe. Aí pode ser tipo Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho. VO, que é que eu tenho? Duas letras iguais, homozigose, né? Homozigoto. Letras diferentes, uma maiúscula e uma minúscula, heterozigose, né? Ou heterozigoto, certo? Ou seja, por mais que eu tenha apenas uma letrinha maiúscula, ela vai mandar na letrinha minúscula, tá? Já o fenótipo recessivo, ele só vai aparecer, no caso, ele só vai se manifestar em homozigose, ou seja, quando for homozigoto. Veja o que é homozigoto, as letrinhas iguais, tá? E no caso do recessivo, a gente usa as letrinhas minúsculas, ok? Deu para entender, né? Dominante e recessivo. No caso, a proteína H, ela é dominante, ok? Então, essa proteína H, a gente fala que ela é precursora, tá? Da proteína A e da proteína B, que é o que vai caracterizar os tipos sanguíneos, não é isso? Ou seja, a partir dessa proteína H, tá? É que ela vai, tipo, vai anunciar, né? A partir dessa proteína é que vai, tipo, a proteína A e a proteína B é que elas vão se manifestar. Sem elas, nada feito, ok? Então, o falso O, ele não produz a proteína H, tá? Então, ó, se liga. O falso O, ele não produz a proteína H. Gente, se ele não produz a proteína H, a galerinha do falso O, ela é o quê? Hzinho, Hzinho, ou seja, é recessivo, tá? Então, o falso O não produz a proteína H. Então, o genótipo dela vai ser o quê? Hzinho, Hzinho, ok? Depois eu volto aqui, doa e recebe. Vejam só. Eu vou colocar aqui, queridos alunos, os genótipos, tá? Então, a gente viu que nós temos os genótipos e nós temos os fenótipos. Os fenótipos é aquilo que se manifesta, o que a gente vê, tá? Os genótipos é o que a gente herda dos nossos pais. Então, a gente vai classificar ele por essas letrinhas. A galera que é do tipo sanguíneo A, né? Ela tem que ser Azão, Azão ou Azão Izinho, ok? E esse H, de onde vem? Esse H, ele vem da proteína H, né?
Ou seja, nesse caso aqui, a pessoa ela pode ser tipo azão, azão, agazão, agazão, azão, izinho, agazão, agazão, ou ela ainda pode ser azão, azão, agazão, agazinho, azão, izinho, agazão, agazinho, certo? Então, esses são todos os genótipos possíveis da pessoa do tipo sanguíneo A. O tipo sanguíneo B, né, é a mesma coisa, ou seja, quando eu coloco aqui, meninos, agazão e o tracinho, eu tô dizendo que as possibilidades podem ser agazão, agazão e agazão, agazinho, tá? Que é essa segunda parte aqui. Então, a pessoa B pode ser Bzão, Bzão, agazão, 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 agazinho, Bzão, Izinho, agazão, agazão ou agazão, agazinho. A pessoa do tipo sanguíneo AB, ela só vai ter uma, né? Que vai ser azão, Bzão, agazão, agazão ou azão, Bzão, agazão, agazinho, não é isso? A galera do falso O, queridos alunos, vai ser esta pessoa aqui, ó, certo? Ou seja, por mais que ela tenha, né? Então, veja que eu coloquei aqui alguns exemplos. Azão, azão, Bzão, izinho, izinho, izinho. Mas o que é que acontece, queridos alunos? Veja que aqui, ó, nós só temos o quê? Hzinho, Hzinho. Ou seja, nós temos o quê? O cara recessivo. Então, isso quer dizer o quê? Que ele não produz a proteína H. E se ele não produz a proteína H, o tipo sanguíneo dele não vai se manifestar, né? Então, como não se manifesta, se a gente for, tipo, lembram que a gente fez uma vez a tipagem sanguínea? Se a gente fizer a tipagem sanguínea, por mais que ele seja A, B, O, sempre vai, tipo, na tipagem sanguínea sempre vai dar O. Aí, nesse caso, vai ser o falso O, ok? O O verdadeiro vai ser essa pessoa aqui, ó. Ele pode ser. Deixa eu colocar aqui na frente. Como a pessoa O verdadeiro, ela só vai ter izinho, né? Porque ela não vai ter as proteínas A e a proteína, no caso o aglutinogênio, né? Não vai ter o aglutinogênio A nem o aglutinogênio B. Então, vai ser izinho, izinho, Hzão, Hzão. Ou então, izinho, izinho, Hzão, Hzinho. Porque se for Hzinho, Hzinho, eu tenho o que? Eu tenho o falso O. Então, lembra, pode ser de qualquer tipo, ó. Vê, pode ser do tipo A, pode ser do tipo B, pode ser do tipo O, não importa. Mas se não tiver o Hzão, tá? Se não tiver a proteína H, sempre vai ser classificado como falso O, ok? Aí, vamos voltar aqui, ó. Para quem será que essa pessoa pode doar? Gente, como a hemácia dessa pessoa, tá? Como a hemácia dessa pessoa, ela continua intacta, ou seja, ela continua sem nenhum tipo de aglutinogênio, tá? Ela continua sendo doador universal, tá? Então, o falso O, ele continua sendo doador universal. Porém, queridos alunos, só recebe apenas do falso O. Por quê, queridos alunos? Será que ele não pode receber do tipo sanguíneo O negativo? Não, meus amores. Por que ele não pode receber do O negativo? Vocês podem dizer, ah, professora, mas o O negativo, a hemácia dele também não é bem limpinha? É, meu amor. Porém, a pessoa O negativo, ela possui a proteína H, né? E se a pessoa que for O negativo, né, doar para o falso O, ele vai estranhar essa proteína H. Então, ele vai produzir anticorpos, né? O corpo vai se defender e aí ele vai ter alguns problemas de saúde, ok? Então, o falso O pode receber apenas do falso O.
Detalhe: pais, tá? Pais, falso O, vão ter filhos apenas falso O, ok? Então, as pessoas, tá? Os tipos, se um homem e uma mulher, eles forem do tipo O falso, no caso falso O, todos os filhinhos deles também serão falso O, ok? Então, queridos alunos, eu espero que vocês tenham compreendido esse assunto. E qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, uma ótima noite para todos.